Olá, sejam bem-vindos ao curso AutoCAD Civil 3D Modelagem de Corredores. Este curso traz a você as principais ferramentas que poderão ser utilizadas em projetos que envolvam desde estradas até canais de irrigação, por exemplo. Além disso, com essas ferramentas você se tornará um profissional muito mais atualizado na área de produção de projetos de infraestrutura. Em nosso primeiro módulo, nós conheceremos as principais características deste famoso objeto do Civil 3D, que nada mais é do que um conjunto de objetos interligados, gerando para nós os corredores, como alinhamentos, perfis e assemblies. Também veremos neste módulo algumas formas de interagir com o corredor utilizando a nossa aba Prospector dentro da nossa Toolspace. Para finalizar bem o nosso primeiro módulo, veremos também algumas formas de visualização, como por exemplo a Drive, que é exclusiva de corredores e nos fornece uma forma interativa bastante interessante, onde nós podemos visualizar de maneira tridimensional o nosso objeto, além de poder dar um passeio por ele, tendo assim uma forma bastante interessante de apresentar o nosso projeto a outras pessoas. Já em nosso segundo módulo, nós daremos mais atenção às assemblies. As assemblies, elas são seções transversais que caracterizam a estrutura que nós estamos criando. Suas características são chamadas de propriedades e, na verdade, as assemblies são criadas por subassemblies, que são conjuntos de pequenos objetos que vão caracterizar a estrutura, como pistas, meios fios e sarjetas, assim como a forma como ela é inserida no terreno. Quando eu acesso a aba contextual da nossa subassembly, nós vamos ver que o Civil 3D também fornecerá para a gente um catálogo de subassemblies, onde nós poderemos projetar praticamente qualquer tipo de obra de infraestrutura, desde pontes até canais e estradas. Então, no nosso segundo módulo, nós vamos nos dedicar a esses objetos. Já no terceiro módulo, nós vamos aprender a criar o nosso corredor no Civil 3D. Para isso, nós vamos entender quais as importâncias dos alinhamentos, que são essas linhas aqui no meio que definem o eixo do nosso corredor, das assemblies, que são as seções que geram a forma da nossa estrutura, e dos alvos, que são as superfícies que nós utilizamos para ele ser construído, e as baselines que nós podemos adicionar para delimitar o espaço do nosso corredor. Com isso, nós vamos conseguir criar corredores bastante interessantes que vão envolver desde projetos de estradas, de pista única e pista dupla, até projetos de canais como esse mostrado aqui, que serve também para a gente entender que corredor não é exclusivamente para trabalhar com projetos de estrada. Nós podemos envolver outros tipos de projetos com a mesma ferramenta. Em nosso quarto módulo, aprenderemos a trabalhar com algumas ferramentas bastante interessantes para finalizar projetos de estradas, como as interseções e as rotatórias. Aprenderemos a criar as interseções desde planificações sem os corredores, simplesmente com objetos CADs, até a criar as interseções com corredores, o que nos traz muita vantagem, pois os objetos CADs não interagem tão bem quanto os objetos Civil 3D com o terreno em que ele está sendo criado. Além disso, aprenderemos a criar as rotatórias, que vão criar formas de interseção bastante interessantes no nosso projeto, e a inserir uma via de aproximação em uma rotatória que esteja com problema. O resultado final será bem parecido com esse que vocês têm aí na tela. Em nosso quinto e último módulo, nós daremos atenção às ferramentas que possibilitam finalizar um projeto de corredores. Então, por exemplo, aprenderemos a criar uma superfície de corredor, que é criada baseando-se nos objetos que foram inseridos, e essa superfície pode nos fornecer, por exemplo, um relatório de volume de terra que deve ser retirado para criar esse corredor, e nós podemos visualizar esse relatório aqui. Este é um relatório criado pelo Civil 3D a partir de uma análise na superfície do corredor. Também aprenderemos a criar no nosso último módulo uma folha de plotagem automática. Então nós não vamos precisar ficar criando a nossa template, porque nós utilizaremos templates padrões, como por exemplo a do DR de São Paulo. Então ele já coloca para a gente o objeto e nos fornece aqui a nossa template, onde eu posso colocar as características
do meu projeto e deixar ela adequada a, por exemplo, um órgão regulamentador como o DR de São Paulo. Sendo assim, esperamos que vocês possam desfrutar desse curso e utilizem essas ferramentas em seus próximos projetos de estradas e canais, por exemplo, trazendo, além de uma importante ferramenta para projetar esse tipo de estrutura, uma forma bastante interessante de visualizar e apresentar esse tipo de projeto no Civil 3D.